Hoje, então, eu vou mostrar para você como que eu fiz para adicionar o foco automático na minha Blackmagic. Antes da gente começar, só um recado bem rápido para você. Esse vídeo demorou vários dias para ser feito, para fazer o unboxing, para fazer o review, a montagem, o setup do autofoco. Tem bastante coisa daqui para frente, eu recomendo que você assista tudo. Mas caso você está procurando as minhas considerações sobre o produto, é só você vir aqui na descrição, no índice, e procurar por considerações, que você vai achar a minutagem certinha para você ver o que eu achei a respeito desse equipamento. Eu sou o Gui Migliorini e você está no canal Infinito Artista. Hoje eu vou fazer um vídeo bem completo desse equipamento que promete, com essa tecnologia, ajudar muita gente que tem Blackmagic, lentes de cinema ou até mesmo outros modelos de câmera que não possuem o foco automático. Para começar, a gente precisa entender qual é essa tecnologia embutida nesse equipamento que é capaz de fazer o foco automático. Isso se chama LiDAR. De uma forma bem resumida, esse sensor vai conseguir captar a distância dos objetos e a movimentação que ele tem, e com isso ele vai conseguir determinar o foco que ele deve fazer na lente. No caso do LiveAir, que é um sistema de foco, ele também possui esse sistema LiDAR, que faz com que você possa também utilizar o foco automático, sem descartar as possibilidades de foco manual sem fio que você vai ter com esse equipamento. Agora a pergunta é, qual é o público-alvo para um equipamento como esse? E são várias respostas. A gente começa falando sobre as câmeras que não possuem o sistema de foco automático embutido, como a câmera que está me gravando, que é uma Blackmagic 6K G2. Eu, como trabalho aqui bastante dentro do estúdio e faço bastante review, trabalho com esse lance do foco automático ser importante, já comprei minha câmera ciente disso e estava tudo bem, mas quando descobri o LiveAir quis testar, porque eu estou fazendo um review aqui e posso simplesmente aproximar aqui meu objeto e ele vai fazer a focagem. Estou olhando aqui na referência, isso ajuda muito e ele acompanha, tá, gente? Ó, depois que ele bate foco, eu posso afastar e ele vai acompanhar essa focagem, tá bom? E isso para mim era importante, pela praticidade. Deixa eu avisar você, esse vídeo não é patrocinado pela PDMove, eu tô fazendo por vontade própria, com as minhas impressões, tá bom? Mas eu até tentei falar com eles, mandei e-mail, enfim, é uma empresa chinesa, não consegui retorno. Acredito por ser um lançamento, o LiveAir, eles devem estar numa loucura lá, mas eu vou pedir sua ajuda para ir lá no canal deles, eu vou deixar o link aqui na descrição, vou deixar aqui na tela também, para você comentar lá no último vídeo deles, o último, penúltimo, falar que você veio pelo canal Infinito Artista. Marca o canal lá, é só colocar @ e o nome do canal, Infinito Artista. Marca lá, porque se eles notarem a gente, quem sabe a gente não consegue alguns benefícios que a gente pode trazer aqui para vocês conseguirem adquirir também, caso seja interessante. Vou contar com a ajuda de vocês, beleza? Outro tipo de público é quem usa lentes linha Cine, porque elas não possuem comunicação com câmeras que têm o foco automático. Aí o LiveAir entra para assumir os comandos dessa lente. Uma terceira possibilidade de público, sem pensar no foco automático, é quem precisa dessa mobilidade de operar o foco manual longe da câmera. Talvez a câmera no tripé, numa grua, ou até mesmo alguém operando essa câmera e você fazer o ajuste de foco ali utilizando o monitor de referência. Você não precisa ficar com a mão na câmera e opera ela separadamente. É o que mais se utiliza quando você fala de sistema de focagem sem fio, como no caso do LiveAir. Eu comprei esse equipamento na pré-venda e eu vou mostrar agora para vocês como eu recebi esse kit. Você vai receber um manual do usuário completinho com todas as características, montagem e utilização do produto. Também vai receber um passo a passo detalhado de como calibrar o autofoco. Essas borrachas servem para você colar na bateria para ter mais aderência na hora de inserir e remover. E esses adesivos que é para você colar nas lentes para você catalogar suas configurações. Você também vai receber um cartão de focagem que você vai utilizar para calibrar o autofoco do seu equipamento. Nele você também vai ter o passo a passo de como você deve fazer isso para ter uma regulagem perfeita. Agora vamos dar uma olhada no que vem na bag de transporte e armazenamento. Você vai receber uma longarina para você fazer a montagem e posicionamento do seu motor na sua lente. Se sua lente não possuir esse tipo de anel de foco convencional nas lentes de cinema, você vai receber esse adaptador para instalação. No kit também uma chave e alguns parafusos para fixação. Agora para os carregadores, que a gente já vai dar uma olhada, você recebe 2 cabos micro USB. Esse acessório é muito interessante, ele vai ajudar na focagem em situações que você estiver gravando com muita luz solar. E esse aqui é o Motor Smart Mini, que além de carregar a tecnologia LiDAR, tem LEDs indicativos de bateria, status, botão de ação e o clamp de travamento e, claro, o motor. E agora a gente vai para as baterias. Eu recebi 2 baterias. Esse aqui é o carregador delas, é só plugar.
e usar aquele cabo USB que eu mostrei no começo para carregar ele numa saída USB ou através de um adaptador de tomada. Aqui a gente tem um Hot Shoe Clamp que a gente vai prender ou na sapata do flash da sua câmera ou em um rig para sustentar o seu motor. Você também recebe um dispositivo fixo e nesse kit que eu peguei, que é o mais completo que tem, você recebe um Remote Air Rig, que é para você fazer a focagem manual fora da câmera, ou você ou um assistente de foco. Nele você coloca o controlador Bluetooth, que é responsável por fazer a comunicação com o Motor Smart Mini e fazer os ajustes no anel de focagem da sua lente. Dentro dele você instala uma bateria que vem no kit, eu já tinha instalado anteriormente porque já estava utilizando, mas você também recebe uma outra bateria para você ter de reserva. E por fim, um outro carregador para as baterias do controlador Bluetooth, que você vai utilizar o outro cabo micro USB que vem no kit. Como eu comprei esse equipamento na pré-venda, eu recebi esse envelope classificado como presente da empresa. E nele eu recebi mais uma longarina e um clamp. Essa outra longarina pequenininha, ela na verdade vem no kit. Eu que guardei ela errado aí, tá bom? E também recebi uma bateria extra para o controlador Bluetooth. Então agora eu tenho 3 baterias para o controlador Bluetooth. Como eu falei, eu comprei esse kit na pré-venda e eu recebi uns brindes. Eu não consigo garantir se isso ainda está valendo, se você comprar agora, se você vai receber. Até porque eu não tenho esse respaldo da empresa com essas informações. Porém, eu queria mostrar o que veio no meu para você ter uma base aí. Agora a gente vai dar uma olhadinha como que faz a montagem desse sistema. Eu utilizo ele num case da Small Rig para minha Blackmagic. Mas você pode utilizar ele, por exemplo, em cima da câmera. Nesse exemplo, eu vou mostrar fazendo a montagem direto no corpo da câmera da Blackmagic 6K G2. Mas, durante o papo, você vai entender todas as possibilidades de montagem. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a fabricante recomenda a utilização desse motor em foco automático para lentes linha cinema, ok? No meu caso, eu estou aqui com uma lente Canon 1785 EFS, que não é uma lente cine. Inclusive, eu quero agradecer meu amigo Américo Esperandil, do canal Letra na Foto, que me emprestou essa lente para eu poder utilizar. E a gente vai fazer nela uma adaptação com o anel de focagem 0.8, que é o anel comum nas lentes cines, e a gente vai colocar em prática o sistema de autofoco. Quando eu comprei, eu estava ciente que poderia não funcionar o sistema de autofoco, porque, como eu falei, a própria fabricante no manual coloca essa observação. Mas deu certo, olha que beleza. Mas eu ainda não testei em uma gama de lentes para saber se em todas vai dar certo, tá bom? Então, para colocar esse anel aqui 0.8, e por que a gente vai colocar ele? Porque ele possui os dentes mais sulcados, que vai dar melhor atrito com o motor, tá? E também ele possui as limitações de pontos de focagem. Aqui ele tem uma lombadinha maior e aqui também. Então, o motor ele vai de um ponto A a um ponto B, ok? Que é o que acontece nas lentes de linha cinema. Para fazer a instalação é simples, então vamos dar a volta aqui em cima do anel e a gente vai esticar essa haste aqui bastante e vai inserir dentro dessa cavidade aqui para deixar o mais preso possível. Agora, como vocês podem ver, isso aqui está todo torto. Vamos fazer o alinhamento manualmente mesmo em cima desse anel de focagem aqui, ó, puxando aos pouquinhos e garantindo que vai estar sempre bem alinhado. A gente precisa entender que o motor ele é fixado na câmera e aí você pode fixar de diversas formas. Utilizando esse clamp, você pode colocar ele na sapata do flash, que algumas câmeras têm. Você pode utilizar este slot aqui para um parafuso, para você fazer o travamento em um rig ou direto em cima da Blackmagic, nesse caso, que já possui essa entrada. Mas o interessante mesmo e recomendado é você colocar um cage na sua câmera, assim você consegue prender com mais força ainda, evitando danificar assim a carcaça da sua câmera, tá bom? E uma coisa que você precisa entender é que existem vários tipos de montagem. Por exemplo, vou colocar aqui a longarina, para você entender que ela pode estar para este lado ou, por exemplo, para este lado de cá. Tudo depende aonde o teu motor de focagem ele vai ficar. Se ele vai ficar do lado, em cima. O interessante é a gente trabalhar o motor de focagem sempre em uma dessas 4 posições aqui, embaixo, em cima, esquerda ou direita. E a gente precisa ter consciência que este sensorzinho aqui, ó, ele é o sensor que vai fazer a identificação dos objetos. Ele precisa ficar posicionado ao centro da lente, ou aqui, embaixo também você pode utilizar, não tem problema, contanto que esse sensor ele fique o mais próximo do centro da lente, beleza? Esse sensor aqui ele possui um ângulo de visão de 28 graus, então é interessante você ter consciência disso para saber na hora aonde que você quer colocar que vai funcionar melhor para você. Eu, por exemplo, como costumo
fazer a focagem mais central dos meus objetos, eu coloco ele na parte de cima. Mas suponhamos que você queira uma focagem mais na parte inferior do seu ecrã, aí você vai precisar instalar esse motor na parte de baixo, ok? Mas ele funciona muito bem, indiferente de onde você coloque, tá bom? Mas é só para você ficar ciente que existe essa limitação de ângulo de visão aqui. Peguei um papelzinho aqui, só para evitar riscar aqui a câmera, e a gente vai fazer a instalação aqui do clamp. Como minha câmera não tem o hot shoe, a gente vai colocar um parafuso aqui no clamp, e com a chave que vem no kit, a gente vai colocar ele aqui em cima. Eu vou utilizar a longarina para este lado aqui, e vou prender aqui certinho, com bastante aperto, por isso que recomendo que seja o cage, para evitar que danifique aí seu equipamento. E agora ele está bem firme, ele não vai girar mais. E agora eu preciso selecionar o tipo de longarina que eu vou utilizar. E por que existem várias opções? Porque existem vários tipos de lente. Lentes que precisam de uma longarina mais longa para poder alcançar o anel de focagem. Lentes que vão precisar desse desvio aqui porque elas são mais grossas. E aí você vai ter que testar. Eu vou utilizar esta longarina aqui, um pouquinho mais longa, mas eu poderia utilizar essa daqui, a menorzinha também. Mas vamos pegar essa daqui que ela já está solta. É só afrouxar, inserir, dar um pequeno aperto aqui, e eu vou inserir o motor aqui. Vou dar o aperto nesta longarina aqui. Eu tô com o meu sensor bem próximo ao centro, e a base dele está bem próxima da lente. Então eu já consigo dar o aperto também. Lembrando que essa hora do aperto é importante você apertar aqui o motor no anel de focagem, para que tenha o máximo de atrito, beleza? Então eu vou lá, vou dar o aperto aqui agora, ó. Perfeito, ó, ele não está saindo, né? Ele não está se deslocando do anel. E agora, ó, quando eu giro o anel de focagem, o motor está girando. Se eu girar o motor, ele gira o anel de focagem também. Vamos pegar aqui então a nossa bateria e colocar ela dentro do motor aqui, ó. Basta inserir aqui a bateria no motor e empurrar. Ele vai ligar automaticamente. Já vai ter alguns indicativos de LED que a gente já vai ver daqui a pouco o que cada um faz. Para você remover a bateria ou desligar o equipamento, basta você puxar aqui a bateria no sentido dessa seta e puxar a bateria para fora, beleza? Para ligar, é só empurrar novamente. Então assim que fica a montagem desse sistema, e a gente já vai entender como fazer para calibrar a sua lente. Antes a gente só precisa visualizar a outra parte do equipamento, que é o controlador Bluetooth. Você pode rosquear ele no teu cage também, e quando você girar ele, ele vai fazer a comunicação com o sistema do motor para você fazer o foco manual, beleza? E também mudar alguns modos que a gente vai ver mais para frente. E para você usar o Remote Air, basta você colocar o controlador Bluetooth até o máximo, pode apertar bem aqui, e depois você gira ele até ouvir um travamento aqui, ó. Pronto, travou, já está funcionando certinho. E aí você já consegue operar o seu foco manual através do Remote Air. Para você colocar a bateria no controlador Bluetooth, você pode segurar aqui nas bordas e empurrar pelo meio até abrir o slot da bateria. Mas um jeito mais fácil e mais seguro de você fazer isso é utilizar o dispositivo fixo. É só você rosquear o controlador Bluetooth, depois segurar aqui na parte de baixo e puxar até abrir a gaveta. Pega essa bateria, dá uma olhada aqui na polaridade que tem aqui, mais e menos, e veja a polaridade da bateria. Alinha certinho, mais com mais, menos com menos aqui, e coloca até o final. Depois disso é só fechar e ligar ele que ele já vai estar funcionando normalmente. Para remover a bateria, mesma coisa. Eu vou inserir ele aqui no dispositivo fixo, vou puxar até abrir a gaveta, e do outro lado de onde a gente inseriu a bateria, a gente tem um quadradinho aqui com uma setinha, onde a gente pode pegar esta chave e empurrar até o final, até a bateria sair. É só encaixar direitinho aqui e empurrar. Pronto, a bateria saiu, e agora a gente pode fechar novamente e guardar o controlador Bluetooth. Agora vamos ver como que faz a conexão Bluetooth entre o controlador e o motor para você poder operar o foco de forma remota. Segundo o próprio manual, tanto o controlador Bluetooth quanto o motor são pareados de fábrica. E para você fazer, digamos que essa ativação, basta você ligar o controlador apertando o botão e segurando ao mesmo tempo que você insere a bateria no motor. As luzes vão piscar, depois que se estabilizar, eles vão estar pareados. Aí você pode seguir com a parte de calibrar. No manual nós também temos algumas tabelas com alguns comandos, tanto para o motor quanto para o controlador Bluetooth. Por exemplo, no motor, se eu apertar o botão que nós temos aqui na lateral 3 vezes e depois manter pressionado por 3 segundos,
o motor vai entrar em pareamento Bluetooth. E no controlador a gente também tem aqui a opção de pareamento Bluetooth, que é só apertar 3 vezes o botão e manter pressionado. Caso você encontre alguma dificuldade nesse processo, você pode fazer isso. Quando eu liguei ele pela primeira vez, eu fiz esse processo recomendado no manual, mas agora não há necessidade. Por exemplo, se eu ligar o motor primeiro aqui, ele vai ficar azul, depois ele vai começar a piscar, e enquanto ele não parear, ele vai ficar piscando. Não tem problema, vamos inserir a bateria aqui no motor, vamos aguardar o motor estabelecer aqui a conexão com o controlador e essa luz vai parar de piscar, vamos aguardar. Pronto, já está conectado, eles já estão pareados. E apertar e segurar o meu botão para ele fazer a calibragem do tamanho do anel, do ponto A ao ponto B. Depois que ele fizer isso, eu posso rosquear aqui o meu controlador Bluetooth ou no cage ou em algum outro lugar e eu já estou operando ele aqui manualmente, ó. Se eu quiser entrar no foco automático, basta eu ir até o ponto B final aqui, ó, e aguardar. Ele vai entrar no foco automático. Pronto, ele já está no foco automático aqui. A distância está curta aqui, mas você já consegue ver o anel mexendo aí. Mas se eu quiser voltar a controlar ele com o meu controlador, basta eu mexer e ele vai assumir novamente, ó. Agora chegou a hora de você ver o passo a passo para você conseguir configurar o autofoco do Live Air junto com a sua lente. Para calibrar então o autofoco, a primeira coisa que você vai fazer é certificar que tanto o motor quanto o controlador estão desligados. E agora você vai colocar de lado o controlador Bluetooth, não é para ligar ele, beleza? Vamos deixar ele aqui de canto e vamos focar agora somente no motor. Primeira coisa que a gente vai fazer é inserir a bateria no motor e aguardar ele iniciar. Vou virar aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Como vocês podem ver, a luz fica piscando porque ele está procurando o controlador Bluetooth, mas como ele está desligado, ele não vai encontrar. Agora a gente precisa fazer a autocalibragem do anel de focagem. Para isso, basta pressionar o botão aqui do motor e segurar até iniciar. É só soltar e aguardar ele fazer a calibragem de ponto A a ponto B. Então, tecnicamente, o autofoco agora já está funcionando. Ó, eu passo a mão na frente, o anel de focagem já gira, mas ele não vai funcionar da maneira correta porque não está calibrado. A primeira coisa que a gente vai fazer é decidir em qual slot a gente quer gravar as informações, tá? A gente tem aqui, apertando 2 vezes, o vermelho, depois o amarelo, o verde, o azul, o branco e volta para o vermelho. Ou seja, você pode ter vários conjuntos de lentes e várias informações. Por exemplo, no caso de uma lente zoom, eu posso definir aqui 17 mm, fazer a calibragem aqui normal e depois mudar para o slot amarelo e fazer a calibragem a 85 mm. Então, se eu estiver utilizando a 17, eu deixo no vermelho, vamos voltar lá para o vermelho. 2 cliques, lembrando, no botão vai mudando. Aqui eu uso a 17, mudei para 85, eu mudo também para amarelo aqui, que foi onde eu salvei. Inclusive é para isso que servem os adesivos que você recebe no kit, para você colar na lente e saber qual configuração do motor corresponde àquela lente. Vamos voltar aqui para o vermelho e eu vou colocar minha lente a 17 mm. Agora a gente vai entrar no modo de setup do autofoco. Para isso você vai apertar uma vez o botão e depois segurar ele por 3 segundos. Então aperta uma vez, aperta e segura por 3 segundos. Pronto, ele já piscou aqui. E agora ele não vai funcionar mais, ó. Se eu passar a mão na frente, ele não funciona. E você vai perceber que o anel de focagem ele está livre. Ele está livre para você fazer a focagem. Agora a gente vai para a segunda parte, onde a gente vai utilizar o cartão de focagem e vai colocar essa câmera num tripé. Para começar, cole o cartão de focagem numa parede lisa, sem reflexos. Posicione sua câmera no tripé na mesma linha de altura do cartão. Agora atenção, você vai definir o menor valor de focagem da sua lente e depois vai manualmente posicionar seu tripé no ponto mais próximo do cartão que dê a focagem completa, como você pode ver na tela. Para essa minha lente, a distância menor de focagem é de aproximadamente 40 centímetros do cartão. Depois, basta apertar uma única vez o botão do motor e aguardar o aviso sonoro. Nessa hora, não movimente a câmera e nem passe nenhum objeto na frente do motor. Agora, posicione sua câmera a 60 centímetros do cartão de focagem e regule manualmente o foco. Depois, basta apertar uma única vez o botão do motor e aguardar o aviso sonoro. Por fim, posicione a sua câmera a 150 centímetros do cartão de focagem e regule manualmente o foco. Depois, basta apertar uma única vez o botão do motor
e aguardar o aviso sonoro. Depois disso, o foco automático vai iniciar e você já pode testar se deu tudo certo. Se você não estiver de acordo com a precisão do resultado, é só você repetir todo o processo de setup do autofoco. Vamos dar uma olhadinha em algumas funções que a gente tem através dos botões aqui, tanto do motor quanto do controlador Bluetooth. Vamos começar pelo motor. Quando você estiver operando o foco automático pelo motor, apertando e segurando por 3 segundos, ele vai calibrar o anel de focagem da sua lente, ou seja, a distância do ponto A ao ponto B. Agora, se você apertar uma única vez e depois manter pressionado por 3 segundos, ele vai entrar no modo de setup do autofocus, aquele que a gente fez naquela etapa de configurar o ponto mais próximo de focagem, depois 60 centímetros, depois 150 centímetros, para que você consiga configurar o autofoco para cada tipo de lente que você for utilizar. Depois que você configurar o autofoco, é só você apertar uma vez esse botão para pausar o autofoco e para voltar a focar automático é só apertar novamente. Se você apertar 2 vezes esse botão rapidamente, ele vai trocar o canal de lente, que é aquela luz que a gente mostrou. E aí você vai poder navegar entre as configurações para cada tipo de lente que você fizer o setup do autofoco. O motor ele ainda tem mais algumas funções, a mais importante que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui é apertando 5 vezes rápido esse botão, você troca a velocidade do motor, navegando entre rápido, médio e devagar. E você também pode mudar a direção da rotação desse motor, apertando 7 vezes de forma rápida esse botão. E para fechar, a gente pode apertar 3 vezes esse botão e segurar por 3 segundos para ativar o modo de pareamento Bluetooth. Vamos deixar o motor de lado aqui e vamos dar uma olhada no controlador Bluetooth. Se eu pressionar e segurar esse botão aqui por 3 segundos, ele vai ligar ou desligar. Se eu apertar esse botão uma vez, ele vai definir um foco A. E aí você pode setar o outro ponto de foco, por exemplo, ajustar e apertar para fazer o foco B. E aí, a terceira vez que você apertar, ele vai navegar entre esse ponto A e B. E a quarta vez que você apertar esse botão, ele vai cancelar a operação. Se você apertar uma vez e depois manter pressionado por 3 segundos, ele vai fazer aquele lance de calibrar o anel novamente. 3 vezes e depois manter pressionado por 3 segundos, ele vai ativar o modo de pareamento do controlador Bluetooth. Se você apertar 7 vezes esse botão, ele vai mudar a direção do motor. Agora, se você apertar 4 vezes e depois segurar pela 5ª vez por 3 segundos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, mantém pressionado por 3 segundos. Ele vai mudar do modo de foco para modo de zoom. Quando você tem um motor desse, você pode utilizar ele tanto no anel de focagem, quanto no anel de zoom. Se você utilizar ele no anel de zoom, quando você fizer essa troca de modo e você rodar o controlador Bluetooth, ele vai aumentar o zoom de uma forma suave e contínua, para fazer aquele zoom in e aquele zoom out sem dar aqueles pulos, aquela aceleração que tem no modo de focagem. Então você sabe aí agora que também pode utilizar o seu motor para essa função. No modo zoom você tem 5 velocidades que você pode mudar apertando 5 vezes, ok? Se você tem um dispositivo com sistema iOS, você pode baixar o aplicativo oficial do Live Air. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Nele você consegue fazer vários tipos de controle remoto também, definir pontos de focagem para navegar de forma rápida, e é bem interessante, vale a pena você também ter aí junto com o seu setup. Infelizmente, ainda não tem disponível para o Android, mas em breve com certeza a empresa vai lançar uma atualização disso. A minha opinião a respeito desse equipamento é que vale muito a pena. Por quê? Se você já possui uma câmera que não tem um sistema de autofoco, por exemplo uma Blackmagic, ou também se você utiliza lentes de linha cinema, que não possui essa integração de autofoco com a câmera, você tecnicamente pode utilizar ali na mão, mas é bem capaz que você vá precisar de um sistema de focagem, tipo um follow focus. E esse ele vai te entregar tudo isso. Ele vai te entregar o foco manual, ele vai te entregar o controle sem fio, você vai poder controlar a velocidade desse foco, uma série de ferramentas, mas tem o diferencial de ter esse autofoco com o sensor. A montagem, a operação, tudo muito fácil de mexer. Esse carinha aqui, o manual, já vem tudo explicado. Tá em inglês, mas é só você bater aqui o celular aqui com um tradutor que você consegue entender tranquilamente. Esse vídeo aqui também eu tentei abordar as coisas mais importantes do manual também. E se ficar faltando alguma coisa também, manda aqui nos comentários alguma dúvida que eu não expliquei. Foi tanta coisa, tanta informação para fazer esse vídeo, que pode ter passado alguma coisa.
E não tem problema, manda aqui, se eu não souber eu vou pesquisar, a gente vai encontrar essa resposta junto, beleza? Agora sobre a qualidade desse autofoco. A resposta eu acho muito rápida, então dá pra gente fazer muita coisa com esse sistema de autofoco. É claro que você tem algumas limitações, como a distância. Ele tem uma distância ali de 4 metros, como eu falei no vídeo, e você também tem a posição do ecrã. Então aqui, por exemplo, se eu colocar aqui o manual aqui embaixo, o meu motor está na parte de cima da lente. Você pode perceber que ele não vai focar, ou até foque, né? Depende muito bem onde fique. Mas eu vou perceber uma focagem mais rápida a hora que eu colocar em linha reta aqui com o meu motor. A velocidade de foco eu achei bacana, a precisão também, mas você precisa setar o autofoco direitinho, conforme a gente viu nesse vídeo, tá bom? Eu tive alguns probleminhas só quando ultrapassava a distância dos 4 metros, tá bom? E eu gostei mais da precisão do foco quando eu fiz a configuração em ângulo aberto, nos 17 milímetros dessa lente. Eu fiz a configuração a 85, mas automaticamente quando eu puxo para 85, eu preciso me afastar um pouco mais do assunto. Nisso eu vou começando a ficar mais longe. Então se tiver algum objeto que passe ali na frente, por exemplo, uma árvore, se alguma folha tiver no primeiro plano, mesmo que não esteja enquadrada, ela já vai atrapalhar esse seu sistema de foco, porque é por posição, tá bom? Você não pode comparar, obviamente, um sistema desse com um sistema integrado de foco de uma câmera que tem um foco por olho, um foco inteligente, um rastreio de objeto inteligente, porque são coisas diferentes, tá bom? Você vai ter um bom resultado aqui nesse motor, mas óbvio que não vai ser igual a um sistema inteligente de autofoco, beleza? Então, para essas situações onde você vai trabalhar mais próximo do assunto, onde você vai sim caminhar, vai acompanhar esse assunto vai estar em movimento, o foco automático desse motor vai funcionar legal sim, tá? Bateria dura bem, tipo assim, eu fico dias sem carregar, dias mesmo, não cheguei a calcular. A do controlador, que é o do controlador Bluetooth, eu nunca carreguei, a única que eu carreguei foi do motor e uma única vez. Então a bateria funciona muito bem e não dá trabalho nenhum, é rápido para carregar e funciona tranquilo. Eu sei o quão é difícil encontrar conteúdo sobre esse tipo de tecnologia aqui no Brasil. Por isso que eu resolvi comprar e fazer esse review bem completaço sobre o que o Live Air pode oferecer. Eu espero que com esse vídeo você consiga, primeiro, entender um pouco mais a respeito dessa tecnologia e também decidir se faz sentido dentro do seu setup um equipamento como esse. Não esquece que eu preciso muito da sua ajuda de ir lá no canal deles no último vídeo e colocar que você veio pelo canal Infinito Artista. Mas tem que marcar o canal, porque assim eles conseguem clicar e vir direto aqui para o nosso canal ver o nosso vídeo, beleza? E se você gostou desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e também, se você quiser, compartilhar com seus amigos, suas amigas, no grupo dos videomakers aí da sua cidade, porque para quem sabe assim a gente conseguir aumentar a nossa comunidade e sempre com um único objetivo, compartilhar as informações e a gente conseguir aprender junto, beleza? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.